Olá, boa tarde. Começamos o ABC das Mães para vocês. E hoje, um tema bem especial, nós vamos falar sobre síndrome do pânico. E olha, cada vez mais recorrente, né? A gente ouve falar de pessoas e de casos, não é frescura, tem que prestar atenção, existe tratamento. E quem vai vir aqui hoje vai ser a nossa psicóloga parceira, Valquíria Pucco. Já já ela vem aqui para a gente debater sobre esse tema. Se você conhece alguém que passou por isso, enfim, compartilhem aí o nosso vídeo, mande o seu comentário, envie aqui nessa transmissão do Facebook, se você não estiver assistindo pela TV, e compartilhe com o maior número de pessoas. Vou aproveitar e convidar vocês para seguir as redes sociais do ABC das Mães. Tem o grupo, a fanpage, Instagram, canal do YouTube. E agora o canal do YouTube vai vir com tudo, hein? Nós vamos semanalmente postar aí vlogs diários para vocês. E todas as entrevistas que vocês assistem aqui na TV, lá tem um conteúdo a mais para vocês. Então, tudo que a gente fala aqui, hoje a Valquíria vem aqui, vai falar sobre síndrome do pânico. O que ela não falou aqui um pouquinho a mais, ela vai falar lá no YouTube para vocês. Então, é sempre interessante dar uma olhadinha lá no nosso canal também, tá bom? Agora, antes de nós começarmos a nossa entrevista, a Valquíria já está aqui, eu quero dar uma dica para vocês de um novo parceiro do ABC das Mães. Que mulher não quer uma Mary Help, né? Uma ajuda aí para você na sua casa. E essa é a nossa nova parceria. Olha, a foto tá aí na tela para vocês. A Mary Help são diaristas, mensalistas, cozinheiras, passadeiras, para festas, eventos, para sua casa. E tem desconto pro ABC das Mães, tá? Qualidade e segurança, ó, só lá na Mary Help. Vou passar o número do WhatsApp para vocês, que é o 957803443. Só avisar que é do ABC das Mães, que viu no grupo, que vocês vão ter aquele desconto especial lá na Mary Help, tá bom? Agora sim, mulherada, vamos começar nosso programa aqui? O assunto é sério, então vou convidar todos vocês para participar aqui através das redes sociais ou na TV também. Manda e-mail. O e-mail do ABC das Mães é contato@abcdasmães.com.br, tá bom? Agora sim, a Valquíria já está aqui. Boa tarde, Valquíria. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. E um assunto bem sério e, infelizmente, nos dias atuais, cada vez mais recorrente, né? Que é a síndrome do pânico. E a primeira pergunta que me vem à mente geralmente a gente associa muito, né, a ansiedade com a síndrome do pânico. E eu queria que você contasse para quem está assistindo aí a diferença entre ansiedade e síndrome do pânico. Tá, realmente tem muita semelhança, né? E não estão desrelacionados, né? Ela tem uma relação, sim. Ansiedade é um sentimento até bom para a gente, para o ser humano, porque ele é um sentimento que mostra, na verdade, alguma situação de perigo. Então, imagina que você esteja andando numa rua escura à noite, sozinha, e de repente você encontra algum barulho, começa a ver vultos, e isso te dá uma sensação próxima ao que a gente pode chamar de ansiedade. Tá. É uma sensação, é um sentimento que vai te deixar pronto para a luta ou para a fuga. Então, é uma situação, é um sentimento que é um comportamento, é uma emoção que vai te pôr pronta para uma reação. Só que ela, quando passa de um certo nível, ela começa a ser preocupante. Então, a pessoa não tem nenhuma relação aí, nenhuma situação de perigo, nem nada, mas ela começa a sentir ansiedade. Então, até um certo nível, ela é importante que a gente tenha. Para a gente se manter seguro, né? Mas depois de um nível, ela é preocupante. E o pânico é essa sensação ao extremo, né? O transtorno do pânico é uma coisa, mas o episódio do pânico, o episódio de pânico agudo, ele é uma sensação, ele é essa reação, esses sentimentos todos, sem nenhuma causa aparente. Já tem uma relação, mas é diferente, porque na ansiedade, mesmo no transtorno, você consegue identificar uma causa, um motivo, mas no pânico ele acontece de uma forma súbita, sem nenhuma causa. Você pode estar extremamente relaxado e, de repente, sem nenhuma causa, até dormindo, você pode ser surpreendido pela reação, por esses episódios do pânico. Olha, outro dia eu até tenho uma amiga que falou, eu estava dentro de um túnel, dirigindo, normal, voltando, rádio ligado, e de repente ela entrou na crise de pânico. E agora eu queria saber de você, homens e mulheres, né, mulheres têm mais crises de síndrome do pânico do que homens, ou vice-versa, ou não, indifere? Não, as estatísticas mostram que as mulheres, elas têm 3 vezes mais chance de ter do que os homens.
embora também não esteja para todo mundo, né? O que eu acho relevante dizer é que em toda a vida de 4 pessoas, uma vai ter pelo menos um episódio de pânico ao longo da vida. Olha, isso é alto, né? Bastante. E quais são as pessoas que são mais suscetíveis, né, a desenvolver a síndrome do pânico? Porque acho que a ansiedade, com o imediatismo de hoje em dia, porque é o WhatsApp, é tudo muito imediato, né? Então a gente, não sei, eu me pego muito ansiosa, muito mais do que eu era antes de ter todas essas ferramentas aqui, porque se você viu que tem 2 tiques ali, a pessoa ainda não visualizou, você fala, meu Deus, tem que ser na hora, né? Então, eu acho que isso tem agregado bastante também as pessoas a se tornarem mais ansiosas, Sim, né? sem dúvida. Esse ritmo de vida atual, porque a ansiedade é uma relação com alguma coisa que ainda não aconteceu, né? É um sentimento que envolve essas sensações corporais aí do, meu Deus, nossa, começa a sentir os músculos contraídos, não dorme direito, por alguma coisa que não aconteceu e que você interpreta. Tem um perfil aí, a clínica mostra pra gente que as pessoas que vivem nesses centros mais estressantes, centros urbanos, grandes cidades, elas, por conta desse ritmo de vida, né, elas têm mais propensão a ter esses crises de ansiedades que passam do limite e até o ataque do pânico. Mas tem um perfil psicológico que é recorrente, que mostra para a gente um indicativo de que essas pessoas podem ter, ao longo da vida, mais propensão à crise de pânico, que são as pessoas que têm uma tendência controladora. São aquelas pessoas que, geralmente, querem fazer com que tudo saia da melhor maneira possível. E é uma sensação de controle ilusória, porque a gente não tem controle de tudo, né? Mas não é uma pessoa que quer controlar, dominar a outra. Mas, às vezes, querendo dar conta de muitas tarefas. E aí a gente faz até a relação, né, com... Será que tem a ver? Eu fiquei até pensando, quando eu estava organizando as ideias aí para falar, a relação da mulher com essa coisa do controle, porque eu acho que isso coloca a mulher hoje em dia muito sobrecarregada, com muitas tarefas e tendo aí uma ideia de que tem que responder a tudo, a tempo e a hora, com uma perfeição. Sim. Que isso gera uma ansiedade para estar dentro dos prazos e dentro das expectativas. E aí, olha a gente aí aparecendo na estatística, né? Não é? Não, e a Valquíria falando isso, eu tô aqui voltando, eu vou perguntar para ela quais são os sintomas e como se fecha esse diagnóstico, mas eu quero contar o que aconteceu comigo. Depois que eu fui mãe, essa história do controle, eu queria ter o controle sobre a minha vida e ter garantia que eu não ia morrer e faltar nunca para minha filha. Então, eu entrei eu tinha um medo de morrer, que eu comecei, aí eu ia em médico, eu tinha dor de cabeça, eu ia no neurologista fazer tomografia, passei por isso, eu fiquei bem mal, assim, e aí fiz terapia, fui melhorando, muita terapia. Mas numa das vezes, e eu com muito trabalho, sempre desenvolvendo e não sei o quê, eu sentia minha língua crescer, minha língua ficou, eu sentia como se ela tivesse maior, mais gordinha. Aí eu falei, gente, tô tendo um AVC. Aí fui pro pronto-socorro e eu cheguei lá, o médico falou, olha, seu coração tá no ritmo normal, sua pressão, minha pressão é baixa, minha pressão 11/6, você não tá tendo nada, você tá tendo uma crise de ansiedade. Aí ele me deu aquele remedinho, que a gente relaxa uns 2 dias depois daquele remédio, e aí eu melhorei, e aí continuei a minha terapia e nunca mais tive. Mas aí eu queria exemplificar aqui para as pessoas, eu não sei se esse foi um sintoma de crise de ansiedade mesmo que eu senti, né? E eu queria que você contasse para as mães de casa, para quem estiver assistindo, quais são os sintomas e como que porque é tão difícil chegar num diagnóstico, né? Eu fui em psicólogos, médicos, né? E alguns falavam em ansiedade, um só citou talvez síndrome do pânico, mas aí eu fui por si só tentando melhorar, assim, aos poucos. O ataque de pânico, que na verdade é o pico lá, né? Para você ter o transtorno de pânico, você tem que estar envolvida com essa questão do ataque de pânico pelo menos por 1 mês. Ou que o episódio seja recorrente, ou que por conta dele você tenha uma ansiedade ali periférica que te faça mudar o comportamento a fim de evitar que novos ataques aconteçam. Então, quais seriam esses sintomas? São inúmeros, para citar alguns. São físicos e também mentais, né? Emocionais. Dos físicos, a gente tem taquicardia, sudorese, calor excessivo, calafrio, sensação de desmaio ou até desmaio, palpitação e falta de ar, aquela respiração ofegante, são inúmeros sintomas.
Na parte mental, você tem uma sensação de desrealização, quer dizer, ou você vê o ambiente muito grande ou muito pequeno, sufocante. Uma sensação de despersonalização, você se sente fora do corpo, tem uma sensação muito ruim. Aí começam as interpretações de que você vai morrer, de que aquilo dali vai acontecer, de que é uma sensação de morte. Então, essa característica do ataque. Para ser caracterizado o ataque, são necessários 4 desses sintomas. Eu não listei todos, não estou me correndo todos, mas são muitos. Então, tem que ter 4 dos sintomas. Tem que sentir 4 coisas de algumas dessas que você comentou aqui. E para chegar a um ataque, é preciso dizer que a pessoa já vem vivendo episódios de ansiedades anteriores. Então, para que seja culminante ali num ataque de pânico, ou até depois desenvolvendo um transtorno, as situações de ansiedade, elas acontecem antes também. Entendi. Então, ó, se você, vê aí das tantas, indicações que a Valquíria colocou, se você já sentiu aí 3, 4 ou mais, aí tem que tomar mais cuidado, enfim. Mas essa pessoa sentiu isso, ela foi parar no hospital, não tem a menor dúvida, porque é muito forte, paralisa a pessoa. Então, ela vai para o pronto-socorro, faz muitos exames, às vezes troca de hospital e não acha uma causa física. E aí, no final... É o que aconteceu comigo, exatamente. Porque eu sentia minha língua Sim, enorme, é real. faltando ar, assim, como se ela estivesse crescendo. Foi um horror. Graças a Deus foi só uma vez. E assim, tomei aquele remedinho, passou, mas eu continuei na terapia, no psicológico, porque... Fundamental. E depois que nós somos mães, não sei, no grupo eu sempre vejo muitas delas falando, eu tenho medo de morrer, a gente quer controlar tudo, E uma das psiquiatras falaram para mim assim, olha, você nunca vai saber, você pode sair daqui agora, você não vai morrer de nenhuma doença, fica calma, a gente não sabe. Se a gente soubesse, imagina como seria, Agora, gente, a gente vai continuar daqui a pouquinho falando sobre o assunto, é bem sério. Compartilhem aí para que mais pessoas assistam e, quem sabe aí comecem a procurar ajuda, se tranquilizem, para que não chegue a desencadear aí uma crise de pânico, tá bom? A gente vai para um break rápido e nós já voltamos. Segura a ansiedade aí, hein? Estamos aqui no Espaço Mamãe que Disse, nós duas vamos se virar nos 15. Sim, eu e a Adri que vai contar um pouco mais pra gente sobre o espaço. O Espaço Mamãe que Disse é especializado em corte infantil e aqui você também tem o certificado de primeiro corte. E agora, sob nova direção. Então, se você não conhece ainda, o endereço tá aí, ó, é só vir. Voltamos com a nossa psicóloga, Valquíria Pucco, que está falando hoje, sabe sobre o quê? Síndrome do pânico, e é bem sério. E agora nós vamos falar sobre cura. Quero saber, a síndrome do pânico tem cura? E mais, existe cura sem medicação ou só através da medicação? Ela tem controle, tá? Uma vez tendo um episódio, você não tem garantia de que ele não vai acontecer, ela tem controle. Não conheço nenhum caso que tenha se estabilizado sem o uso de medicação, só com psicoterapia. A gente associa as duas terapêuticas. Já ouvi casos, mas eu mesma não conheci. Acho que é até de uma forma meio leviana segurar a situação por muito tempo sem você entrar com tratamento medicamentoso, porque há um sofrimento real e se não tratar, se não houver uma intervenção rápida, esse quadro pode desenvolver outras comorbidades, como depressão, outros tipos de ansiedade, de fobia, Então, é preciso associar as duas terapêuticas, esse é o mais indicado. Agora, falando aí no que a pessoa sofre e tudo mais, por que na síndrome do pânico, as alterações são físicas? Porque a pessoa sente taquicardia, falta de ar, É uma coisa psicológica que é desencadeada aí pela ansiedade, Mas por que o físico
sente, né? Como se dá isso? Sendo que você não tem, né, absolutamente nada, não tem nenhum problema físico, mas você sente tudo como se tivesse. Veja, Cláudia, a síndrome do pânico, ela não está dissociada da ansiedade, num quadro extremo de ansiedade. E a ansiedade, como eu falei anteriormente, ela é um sentimento importante, um reconhecimento emocional importante para que a gente esteja preparado para fuga ou para luta. E isso gera na gente uma descarga de noradrenalina muito alta. Então, há um componente neurobiológico, de neurotransmissores aí, que põe o nosso corpo para algumas reações rápidas. E isso de forma interpretada, mal interpretada, acaba gerando outras sensações. Então, tem uma mudança química aí da coisa. A respiração ofegante, você muda o pH do sangue também. Então, é uma associação de elementos emocionais, de leitura da situação, com crenças ali que potencializam isso, e a reação corporal, ela é cada vez mais potencializada também por essas descargas químicas que acontecem no nosso corpo. Então, tem uma química que acontece tem. ali, até mesmo, como ela falou, na situação de perigo, um animal mesmo, né? Exatamente. Em alguma situação. Como você não vai ficar ansiosa dentro de uma jaula com um leão, por exemplo? Exato. Né? Aí você é a defesa do seu próprio organismo. Aí agora tem uma pergunta aqui da relação da síndrome do pânico com a agrofobia. Primeiro, eu queria que você explicasse o que é isso e qual que é essa relação. A agorafobia é um medo de estar sozinho numa situação de perigo. Tem muita relação, porque uma síndrome do pânico não tratada, você começa a interpretar que aquilo dali vai acontecer de novo, ou mesmo tratado, você precisa de um tempo para contornar isso. O medo da pessoa passar por aquela situação novamente e não ter ninguém ali para socorrer, ficar sem a possibilidade de ajuda, torna ela também com medo de ficar sozinha, de viajar, de andar de carro, de dirigir, e há um isolamento. Muitas vezes as pessoas se isolam no seu lar e aí as comorbidades. É um pouco isso. Nem sempre a agorafobia com síndrome de pânico estão associadas, né, com transtorno de pânico ou episódios, mas muitas vezes estão justamente por essa relação de o que se acontecer de novo, eu não vou ter ninguém para estar comigo, então eu prefiro ficar num ambiente que eu me sinta mais segura. Mesmo, ou então, assim, pessoas que, por exemplo, eu conheço histórias de gente que foi assaltada em determinada avenida e não consegue mais passar por aquele local. Isso tem relação com isso também? Tem, mas aí você localiza, né? O pânico, você não tem ideia. Pelo menos num primeiro momento, conscientemente, você não sabe do que é. É diferente de uma fobia social ou de uma fobia de alguma coisa específica, de avião ou de elevador. Você consegue identificar o objeto. No pânico é o sentimento puro, sem você ter a menor ideia do porquê que você está sentindo aquilo. Porque já não é uma situação que já tem uma ansiedade ali sendo cultivada, muitas vezes a pessoa nem percebe que está ansiosa e acaba culminando ali num ataque de pânico ali, no auge da E se não tratar, ansiedade. Eu imagino que deve virar um ciclo vicioso, porque se você não sabe quando vai te acontecer, né? Se ela não tem nenhum fator que desencadeie isso, é isso que, né, geralmente no pânico acontece. Você vai ficar com medo sempre, né? Você vai ficar com medo, você pode se isolar, em casos graves, pode até levar ao suicídio, porque é uma situação insuportável, né? Porque é o medo de ter aquela situação de novo. Então, isso muda teu comportamento. Então, há um isolamento, a pessoa se fecha, começa ainda a sobrecarregar aquelas ideias negativas de que alguma coisa realmente vai acontecer de muito ruim e que por isso que ela não pode sair, por isso que ela não pode confiar em ninguém. E aí os quadros começam a se associar. O perigo também é esse. Não é pelo episódio em si do pânico, mas é toda a parte periférica que está associada ao transtorno do pânico em si. Tudo aquilo que vai fazer com que a vida daquela pessoa possa caminhar para um quadro ainda mais crônico, se ela não tratar. E existem, assim, por exemplo, síndromes, ataques de pânico mais leves, ou são todos intensos de uma mesma forma, ou não? A pessoa pode ter um ataque de síndrome do pânico, mas assim, claro que nunca é leve, mas não com tanta intensidade como
algum outro? Não, a definição do ataque de pânico para ter ataque de pânico é na coisa aguda. O que você tem quando você tem anterior a isso que não... É a ansiedade, Tá. que ela pode ir crescendo, ela pode ser branda, você pode até desenvolver um transtorno de ansiedade generalizado, mas o pânico em si, por definição, é aquela coisa aguda que eu tô morrendo e chega no A pessoa hospital paralisa mesmo. achando que está infartando. Tá. E não está. Essa é a definição. Agora, Valquíria, e como a terapia, então, você falou da importância dos medicamentos, também do acompanhamento, mas e como a terapia pode ajudar essa pessoa com síndrome do pânico? Cláudia, eu digo o seguinte, a terapia vai fazer com que a pessoa ressignifique as ideias que estão associadas a essa síndrome do pânico, que na hora do pico da crise, ela não faz a menor ideia. Mas se num outro momento ela puder identificar quais são as ideias, como é que está a vida dela naquele momento, quais são os pensamentos nocivos ou as crenças que ela fica ainda ali reforçando para ela mesma, as crenças negativas, isso vai tirando um peso, porque você tem ideias, você começa a dissociar essas ideias. Muitas vezes a gente tem ideias sobre a gente, ideias negativas, que a gente toma como verdade. Ou por uma situação estressante, sei lá, perda término de um relacionamento, por exemplo. Naquele momento vem aquela sensação angustiante, de estresse, de ansiedade pela perda do relacionamento. Passou aquela sensação corporal, a gente ainda continua, sem perceber, investindo nas ideias. A gente não consegue desassociar a ideia do sentimento. A terapia pode ajudar nisso. E também pode ajudar indicando, construindo estratégias para que a pessoa possa lançar mão quando tiver acontecendo prestes a acontecer um ataque, uma crise de ansiedade, de pânico. E aí é individualizado, né? Depende, né, da conduta aí da pessoa com o profissional e o profissional entender como é, né, esse paciente para lançar mão dessas estratégias, porque cada ser é um indivíduo, né? Não tem uma estratégia que é universal. Olha, se você perceber que você está entrando em pânico, faça isso, ou tem? Não, dá pra gente falar algumas coisas, né? Assim, de maneira generalizada, treinar a respiração, por exemplo. Tá. Respire profundamente, reconheça que já está entrando ali numa crise de ansiedade, já fale para você, eu não vou morrer, eu já passei por isso antes, isso é uma crise. Respirando profundamente, isso é uma tentativa. Com a terapia, você consegue achar frases mais poderosas, porque tem a ver com a história de cada um. Então, você consegue transformar essas crenças pesadas, limitantes, em crenças fortalecedoras. Você consegue construir, fazer uma ressignificação daquelas ideias e construir por pensamentos, por ideias mais benéficas, mas aí é particular para cada um. Aí entra na particularidade lá, mas respirou, né? Fala e não vai acontecer nada. Eu acho que já, né, pelo menos tenta sair. E procure ajuda, sempre, né? Seja primeiro para o seu amigo, seus familiares, e depois procure ajuda psicológica sempre, né? Para contornar isso daí, porque tem sim tratamento, como a Valquíria falou, né? Sempre tratamento, fica controlado e ok. Esse bichinho aí do pânico não acorda mais, né? A gente tenta, né? Como eu falei, não tem cura, mas tem controle, né? Sim, o importante é estar sempre controlado, né? Obrigada, viu, Valquíria, mais uma vez por ter vindo ao nosso programa. Lembrando aqui do que a Valquíria falou, né? Que se não tratado, pode levar aí a depressão e até o suicídio. Lembrando do nosso Setembro Amarelo também, mês de prevenção aí contra o suicídio. Nós já falamos no programa aqui, então é importante, sempre todos vocês ficarem atentos aí. Obrigada mais uma vez, viu, Valquíria? Eu que agradeço, Cláudia. Agora, gente, antes de nós irmos embora, eu tenho uma dica para facilitar a vida de vocês. Eu vou chamar a foto na tela aí da Pró Refeições. Olha, se você está sem tempo de fazer aí a alimentação saudável dos seus filhos em casa, a Pró Refeições tá para te ajudar aí, ó. Agora, sabe o melhor? Se você ligar lá e falar que viu no ABC das Mães, você vai comprar, por exemplo, 15 marmitinhas Kids. Você ganha mais 2. São vários sabores. As crianças lá em casa, gente, adoram. Tem arroz, feijão, sempre um legume ou uma verdura e a proteína também. E sabe qual que é o mais legal da Pró Refeições?
É o ultracongelamento. Assim, ó, eles terminam de fazer a sua marmitinha fresquinha, toda balanceada, e ela é congelada em até 15 minutos. O que que faz esse ultracongelamento? Ele não deixa aquela água. Sabe quando você vai descongelar? Qualquer prato congelado ou marmitinha comum por aí, fica aquela água embaixo, fica aquela coisa meio aguada, perde até o tempero? Então, isso não acontece com as marmitinhas da Pró Refeições. Por quê? Por conta desse ultracongelamento rápido, essa água não se forma e na hora que você descongela, gente, eu já fiz lá no Instagram do ABC das Mães, quem acompanha os stories, vê eu fazendo lá para as crianças. Ele fica soltinho, fica maravilhoso e sabe o que é legal? Na medida certa, aí, a porção certinha para as crianças. Eu lá em casa adoro, as crianças também, porque eu termino comendo também. Então, às vezes, chega da escola, não deu tempo de eu preparar o jantar, muito fácil, muito prático, ir lá no congelador, pegar uma marmitinha, descongelar e é deliciosa. Então aproveitem, avisem que são do ABC das Mães para ganhar aí essas 2 marmitas extras, tá bom? Agora sim, nós vamos finalizar o programa, mas antes quero mostrar o look da Ateliê. Linda, linda, deixa eu mostrar essa saia aqui, ó. É incrível da Ateliê para vocês. Olha que legal, tá pegando aí já? Ela tem o comprimento ideal e aqui na lateral, olha, ela tem esses botões, tem uma fenda bem legal. Essa blusinha que tá super em alta também, com amarração lateral, é aquele cropped que eles falam, né? Lindo também. Obrigada aí a todos vocês da Ateliê. Lembrando que eu vou postar aí nos stories para vocês algumas promoções lá da Ateliê e vocês encontram a loja São Caetano, São Bernardo e Santo André. São 3 lojas para vocês, tá bom? Não dá para perder. Quero agradecer a maquiagem da Maiara Bandeira, linda, que sempre arrasa. Cabelo do MQD. E mais uma vez eu quero agradecer ao meu cenário que tá lindo. A Especialista Móveis, que fica ali na Jurubatuba, a loja mais chique da Jurubatuba, gente. Tá aqui no nosso ABC das Mães. Lembrando que quem for até a loja e falar que é do grupo, que é do ABC das Mães, vai ter condições especiais também, tanto na Especialista, quanto na Lustres Irie, na Diniz Presentes, todos eles que fazem parte aqui do nosso cenário para vocês, tá bom? Agora sim, nós vamos ficando por aqui, voltamos amanhã às 2 da tarde, lembrando diariamente, hein? E horário alternativo às 3 da manhã. Você que tá aí amamentando, ó, aproveita para assistir a gente enquanto coloca o bebezinho aí, tá bom? Beijo então, gente, até amanhã, fiquem com Deus e não esquecem, 2 horas da tarde, espero vocês.